Imagine um buscador que sempre foi visto como alternativa segura ao Google. Uma opção que prometia proteger a sua privacidade e manter seus dados longe das grandes corporações. Esse é o DuckDuckGo. Mas nos últimos anos, algo começou a mudar. O simpático pato, sempre colocado como sinônimo de privacidade, agora se vê no centro de polêmicas que abalam a confiança de seus usuários mais fiéis. A pergunta que não quer calar é: será que o DuckDuckGo ainda protege a sua privacidade? No vídeo de hoje vamos expor o que está por trás dessas controvérsias e entender os escândalos que mancharam a sua reputação e descobrir se ele ainda é realmente uma opção segura para quem preza pela privacidade. Seja bem-vindo a mais um episódio da série Privacidade Revelada e fique comigo até o final para entender o que está acontecendo com o DuckDuckGo. A história do DuckDuckGo começa em um pequeno escritório em Valley Forge, Pensilvânia, Estados Unidos, onde o fundador, Gabriel Weinberg, lançou oficialmente o buscador em 29 de fevereiro de 2008. Weinberg ele é um cara empreendedor serial. Teve outros negócios como a Names Database, uma rede social que não vingou, mas agora tinha uma visão ousada: oferecer uma alternativa das buscas que respeitasse a privacidade. E assim, como nas grandes inovações, ele começou pequeno, bancando ali do seu próprio bolso, até 2011, quando recebeu o apoio do Union Square Ventures, uma empresa de investimentos, e alguns outros investidores anjo. A aposta? A possibilidade de mudar a base da competição nas buscas online, em um mercado totalmente dominado pela gigante Google. E o nome DuckDuckGo surgiu quase que por acaso. Weinberg explica que a inspiração veio de uma brincadeira infantil. E apesar da escolha curiosa, o nome caiu também no gosto das pessoas e logo o pato se tornou o símbolo de um buscador que prometia uma experiência diferente, colocando o usuário no controle da sua própria privacidade. A década de 2010 trouxe ventos de crescimento para o DuckDuckGo, especialmente diante das tensões sobre privacidade e vigilância. Em 2011, Weinberg deu um passo também muito ousado ao alugar ali um outdoor em São Francisco, território ali do Google, com uma simples provocação: o Google te rastreia, nós não. A ação chamou bastante atenção na época e solidificou a reputação do DuckDuckGo como uma alternativa privada à Big Tech. No entanto, o verdadeiro ponto de virada veio em 2013, com as revelações de Edward Snowden. O mundo descobriu que gigantes como Google, Microsoft e Apple estavam cooperando com agências governamentais dos Estados Unidos para realizar vigilância em massa. De repente, a missão do DuckDuckGo se tornou ainda mais relevante, atraindo a atenção daqueles que buscavam se distanciar da coleta indiscriminada de dados. Grandes nomes da tecnologia começaram também a reconhecer o buscador. Em 2014, a Apple integrou o DuckDuckGo como uma opção de busca no iOS 8 e no OS X e Yosemite. Pouco depois, o Firefox também adicionou o buscador como uma opção em seu navegador. Em 2016, até mesmo o Tor Browser, uma ferramenta extremamente conhecida pelo seu foco em anonimato e privacidade, fez do DuckDuckGo seu principal mecanismo de busca, o mecanismo padrão. Com seu crescimento, o buscador começou a investir pesado em marketing para explorar o principal ponto fraco do seu concorrente, alugando outdoors em diversos países. Nos Estados Unidos, eles também inundaram a TV com esse comercial aí, se liga só. Every search you make, every click you take, every move you make, every step you take, I'll be watching you. The internet doesn't have to be so creepy. DuckDuckGo is a free all-in-one privacy app with a built-in search engine, web browser, one-click data clearing, and more. E assim foi. Com o tempo, o DuckDuckGo foi ganhando cada vez mais funcionalidades que o tornaram ainda mais atraente, como por exemplo os bangs, que são comandos que levam diretamente a outros sites, as respostas instantâneas que facilitam ali o acesso rápido à informação enquanto você está buscando, e isso acabou agradando muita gente. Além disso, ele aprimorou as suas proteções de privacidade, oferecendo um mecanismo contra rastreadores, proteção contra cookies de terceiros e até mesmo contra o famoso Google
Google AMP, o Google AMP, visando sempre garantir a confidencialidade e privacidade dos dados dos usuários. Mas, como acontece em muitos projetos de rápido crescimento, no início da década de 2020, o buscador se envolveu em grandes controvérsias. DuckDuckGo, conhecido por desafiar o modelo tradicional de coleta de dados, conquistou um público fiel que acreditava estar utilizando um buscador seguro. Ao contrário dos gigantes da indústria que transformam os dados dos usuários em uma valiosa commodity, o DDG propôs algo diferente. Anúncios baseados apenas nos termos de pesquisa, sem a necessidade de traçar um perfil detalhado de cada usuário. Mas por trás da promessa sempre existia um certo ceticismo. Afinal, que empresa resistiria à tentação de maximizar seus lucros quando tudo estava ao seu alcance? Até que em maio de 2022, veio a primeira grande controvérsia. Uma reportagem da revista Bleeping Computer, escrito pelo pesquisador Zach Edwards, revelou que o navegador DuckDuckGo permitia rastreadores da Microsoft, mesmo enquanto bloqueava os do Google e do Facebook. Isso gerou uma grande revolta, um forte abalo na confiança dos usuários, especialmente quando ficou claro que a parceria com a Microsoft permitia que esses rastreadores passassem despercebidos. Em resposta, Gabriel Weinberg, o fundador do DuckDuckGo, justificou-se rapidamente, dizendo que o contrato de busca e anúncios com a Microsoft os impedia de bloquear rastreadores em sites pertencentes à empresa. E apesar das promessas de mudança, a confiança já havia sido ferida, e o impacto foi imediato. Poucos meses depois, em agosto de 2022, o DuckDuckGo finalmente começou a bloquear rastreadores da Microsoft, mas a desconfiança já estava instaurada. E essa não foi a única decisão polêmica do ano. Em março, logo após a invasão russa na Ucrânia, o DDG suspendeu sua parceria com o Yandex, o principal buscador russo que era usado para indexar sites, e anunciou que reduziria o alcance de todos os sites associados, em suas próprias palavras, à desinformação russa. Embora alguns usuários vissem isso como um compromisso com a verdade, muitos interpretaram como censura, alegando que a promessa do DuckDuckGo de ser um buscador imparcial havia sido quebrada. A hashtag DuckDuckGone se tornou um trending no Twitter e em diversas redes sociais. Personalidades criticaram a decisão, questionando se o buscador estava de fato comprometido com a liberdade de expressão. O próprio Weinberg defendeu a decisão como uma tentativa de priorizar informações precisas, mas a controvérsia continuou. Alguns usuários começaram a buscar alternativas como o Brave, que apresentava uma postura mais alinhada com a liberdade de expressão. Apesar das críticas, a equipe do DuckDuckGo permaneceu firme, afirmando que o objetivo principal era garantir a privacidade e a relevância dos resultados sem favorecimento ideológico. Outro ponto que causou rumores e desconfiança foi quando, em dezembro de 2018, a Google transferiu o domínio duck.com para o DuckDuckGo. A transação gerou várias teorias sobre uma possível cooperação entre as empresas, já que o valor pago pela transferência nunca foi revelado. E por fim, uma questão que ainda gera polêmica é o fato do core do DuckDuckGo ser de código fechado, mesmo após todos esses anos. Mesmo que parte do seu código esteja no GitHub e a empresa alegue ali transparência, a principal parte do buscador, a verdadeira caixa preta do funcionamento das pesquisas e do tratamento de dados, permanece fechado. Essas controvérsias não só abalaram a reputação do DuckDuckGo, como também deixaram no ar a pergunta: até que ponto ele pode ser considerado um buscador de privacidade? Mesmo após as polêmicas e respostas defensivas do DDG, fica evidente que a empresa vem buscando soluções para minimizar o impacto das parcerias com a Microsoft, Apple e TripAdvisor, percebendo que a dependência em anúncios atrelados ali a Big Techs é uma armadilha à sua reputação. Esse ceticismo dos usuários tem fundamento.
A parceria contínua com a Microsoft, por exemplo, reforça a sensação de, entre aspas, um interesse oculto no modelo de negócios da DDG. E a falta de transparência em áreas cruciais como o núcleo do seu mecanismo de busca não ajuda a dissipar essa desconfiança. Para equilibrar essa dependência e ampliar o seu ecossistema, a empresa iniciou em 2018 o lançamento de novos produtos. Além de suas extensões para navegadores, ela lançou também o seu próprio navegador, o DuckDuckGo Private Browser. Em seguida, vieram serviços como a proteção de e-mails, proteção contra rastreadores com o App Tracking Protection para Android e, mais recentemente, o DuckDuckGo AI Chat, que dá acesso a IAs com modelos proprietários e open source. Em abril de 2024, o DDG lançou também o Privacy Pro, um produto por assinatura que inclui VPN, remoção de informações pessoais de bancos de dados públicos e suporte em casos de roubo de identidade. Hoje, ele está só disponível para residentes dos Estados Unidos e vem com a intenção por trás de criar ali um ecossistema completo do DDG, mas também gerar receitas que vão além dos anúncios por meio do seu buscador, por meio de pesquisas. Com esses movimentos, o DuckDuckGo parece tentar reconquistar a confiança do seu público, construindo alternativas que o desvinculem cada vez mais da grande dependência de uma parceria com a Microsoft. Mas a pergunta permanece: será que o DuckDuckGo realmente se livrará dessa sombra? Eu quero saber de vocês aqui embaixo nos comentários. E é isso, pessoal. Novembro vem aí. Tá chegando também o treinamento Android privado. Inscreva-se na lista de espera para ser avisado aí sobre a próxima turma. O link vai ficar aqui embaixo na descrição. Conto com você. E antes de ir, like, inscrição para poder ajudar no algoritmo. E eu te vejo também no próximo vídeo. Valeu e até mais.